Olá, bem-vindo ao podcast Onde Eu Me Encontro. O podcast onde onde a gente se encontra. Bom, aqui quem vos fala é a sua host, Thaís Vinil Braga, né? Estou maravilhosa aqui. E para você que só vai estar me ouvindo, eu vou descrever um pouquinho para você do como que tá lindo o dia aqui na Irlanda. Os 3 últimos dias, hoje eu tô gravando esse podcast numa quarta-feira. Desde domingo, a gente tá tendo dias ensolarados de calor. Desde sábado, se eu não me engano. Então, assim, gente, calor mesmo. Papo de mais de 25 graus. De conseguir andar de bermuda e regata. Sim, gente, o verão está chegando e eu acho que ele vai chegar com força esse ano. Graças a Deus, que delícia, gente. Eu tô muito feliz com o clima desse país nesses últimos dias. Tá dizendo que final de semana vai dar uma virada, né, nas coisas, mas faz parte aí do clima do país, né? Enfim, o nosso tema de hoje vai ser sobre vantagens e desvantagens sobre morar aqui na Irlanda. Um tema muito bacana, um tema muito legal, que vai responder provavelmente muitas perguntas que vocês têm que estão vindo pra cá, né? E a galera que já mora aqui talvez se identifique. Mas eu queria perguntar aqui pra quem tá me assistindo, eu tô num ambiente novo hoje. Eu tô no meu quarto. Geralmente eu gravo da cozinha e eu tô no meu quarto. Por alguns motivos pessoais que vocês vão saber num episódio mais pra frente. Que eu não vou comentar sobre agora. Mas talvez esse seja o último podcast gravado aqui nessa casa. Joguei. Quem pegou, pegou, galera. E eu decidi gravar aqui do meu quarto, que eu tenho uma janelona, fica entrando uma luz muito boa, um sol gostoso. E eu gosto de ficar aqui quando eu chego mais cedo pegando um solzinho. Eu ia pro parque hoje quando eu cheguei, mas eu tava muito apertada pra fazer xixi e eu vim pra casa. Aí já aproveitei, já tomei meu banho, já fiz meu skincare e falei, eu vou ficar no meu quartinho quietinha, recolhida assim. E aí falei, por que não gravar, né, mais um episódio do meu podcast? As últimas semanas eu comentei no último episódio que ia ficar um pouco mais difícil de gravar, né? Porque eu estaria entrando em semana de exams, de provas, né, da faculdade. E realmente ficou bem mais difícil porque eu tive que estudar. Amanhã eu tenho a minha última prova, então provavelmente a gente vai começar a ter um episódio semanal, como é o que eu espero, e prometo me esforçar para conseguir fazer. Eu prometo que eu vou dar o meu máximo para isso acontecer. Mas lembrando que eu também sou ser humano e o ser humano erra. Paciência, pessoas. A vida aqui em Dublin, ela é muito corrida, né? E se você não sabe disso, você ainda tá para descobrir, ou você já sabe disso, é basicamente aí uma vida completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Bom, como tudo na vida, vamos começar falando de coisa boa. Tá um clima gostoso, um sol, uma energia aqui ainda. Então eu vou começar falando das coisas boas aqui da Irlanda. Vou começar falando das vantagens, né? As vantagens desse país, o país Esmeralda. Ai, que nome lindo, né? Esmeralda. E eu acho que já puxa um gatilho bem legal pra gente falar sobre. Ai, desculpa, engasguei. Pra gente falar sobre que quando a gente fala de esmeralda, esmeralda lembra o quê? Dinheiro. Então, a Irlanda é um país muito bom, gente, para fazer dinheiro. A gente rala, a gente trabalha, a gente batalha muito, mas é muito bom fazer dinheiro. Eu tenho vários exemplos de várias amigas que vieram, fizeram bastante dinheiro e conseguiram voltar pro Brasil com uma quantidade boa de dinheiro, né, porque elas não queriam ficar aqui e tinham um objetivo, fizeram dinheiro, voltaram pro país e conseguiram, né, fazer uma grana boa, assim, papo de mais de 15 mil euros, pra quem quiser, assim, se interessar, né, em 8 meses aí. Então, não é impossível. Se você trabalhar e se esforçar e focar, você consegue. Thaís, você já conseguiu juntar algum dinheiro assim? Não, gente, eu não consigo porque eu junto dinheiro para viajar. Então, eu junto, viajo e tô sempre tendo que juntar para viajar. E agora, por conta da faculdade, eu tô só com um emprego e fica mais difícil, porque eu tenho uma hora, um dia menos de trabalho. Então, pra eu juntar o dinheiro é muito difícil, é muito complicado. Mas não é impossível, né, gente? É que eu sou cara, o meu aluguel é caro. Ai, gente, tanta coisa pra gente falar nesse podcast de hoje. O episódio de hoje é muito amplo.
Então eu tenho que dar uma focadinha pra gente não sair do tema, tá? Mas, começando falando sobre essa parte, né? O salário mínimo aqui na Irlanda, hoje, atualmente, ele tá 14,15 a hora. Eu pesquisei aqui antes de eu começar. E é um salário que, com 20 horas, você sobrevive, tá? Se você faz 20 horas, você sobrevive, assim, tipo, você não consegue fazer nada. Você vai pagar seu aluguel, você vai comprar ali sua comida da semana e provavelmente você vai ter que estar dividindo um quarto, né? Mas você consegue sobreviver. Mas já adianto também que brasileiro tem muita garra, graças a Deus. Não todos, mas alguns têm sim. E aí a gente consegue, às vezes, arrumar um outro emprego ou faz uma quantidade de hora maior no emprego que você consegue. Depende muito de onde você está. Ah, porque a lei do país, gente. A gente vem de um país que a gente sabe como que lei funciona num país. E não é só porque aqui é Europa que, né, toda lei vai funcionar perfeitamente. Tudo tem suas brechas. Então, a gente tem que se beneficiar daquela brecha quando for para algo bom, né? Então, para trabalhar, para fazer dinheiro, não tá roubando ninguém, não tá matando, não tá fazendo nada de errado, tá trabalhando, tá ótimo. Então, é possível, sim, fazer mais de 20 horas, dependendo do lugar. Às vezes a pessoa tem um emprego que é cash in hand, que é quando você, né, recebe o dinheiro sem a taxa ali do governo. Às vezes é um minder, alguma coisa assim, a pessoa recebe. Então tem vários fatores que vão influenciar na sua vida financeira aqui na Irlanda ou na Europa em si, acredito eu, mas vamos falar daqui da minha realidade, que é a Irlanda. Então, ao mesmo tempo que você está estudando, você está aprendendo uma nova língua, você está convivendo com pessoas de outros lugares, culturalmente, assim, é muito rico, sabe? Você conhece pessoas de vários lugares do mundo. Já conheci gente da China, já conheci gente do Japão, já conheci gente da Mongólia. Inclusive, fui aprender sobre a Mongólia aqui na Irlanda. Nunca havia ouvido falar sobre a Mongólia. E várias do Paquistão, não sei, gente, já, da Ucrânia, né? Mas o que? Do México, da Bolívia. Já conheci gente de vários lugares, então assim, é da França, né? É assim, gente, é uma riqueza cultural muito grande que você tem acesso. Até para poder conversar, saber de outras culturas, saber de outras rotinas, de outros hábitos, outros costumes, tudo, né? Então, além de você conseguir trabalhar, fazer esse dinheiro, conseguir ali uma renda legal, você também consegue ter acesso a culturas, vamos dizer assim, posso dizer assim, eu acho, né? Que talvez no Brasil a gente não teria tão facilmente. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro e para eu talvez ter um pouco mais de acesso assim, né, a esse tipo de coisa, eu teria que ir mais para ali para a área do centro ou zona sul do Rio, que é a parte que a galera tem mais uma condição financeira maior, que é a parte que também os gringos quando vão pro Brasil ficam, que é Copacabana, Leblon, né, ali na Gávea. Então, não sei se a Gávea é a Zona Sul, acho que é, né? E então, assim, é onde a galera assim, que tem mais dinheiro vai ficar. Então é onde a gente talvez teria acesso a isso. E aqui a gente acaba tendo mais, né? Uma outra vantagem é que a gente ganha em euro. Então, se você quiser, às vezes, comprar uma casa no Brasil, né? Bancar um presente para sua mãe, para seu pai, para alguém, você consegue muito mais fácil fazer esse dinheiro, ou você consegue muito mais dar alguma coisa, né? Então, às vezes, tipo assim, com 20 euros, você consegue dar um presente legal pra uma pessoa que você ama no Brasil, estando aqui. E às vezes você consegue, sei lá, tipo, ai, meu sonho é dar uma máquina de lavar pra minha mãe. Ai, meu sonho é comprar uma casa. Então, tipo, você consegue aqui fazer o dinheiro. Eu tenho um amigo que ele tá aqui, ele ganhou o visto de trabalho, ele conseguiu. E ele falou que ia pegar um empréstimo aqui, fazer um dinheiro, não sei. Porque aqui as taxas são mais altas, mais baixas, quer dizer. Desculpa. Pra pagar no Brasil do que aqui. É mais fácil, né? Então, tipo assim, às vezes um empréstimo, sei lá, de. Não sei, tá, gente? 10 mil euros que ele pega aqui, que ele paga em 2, 3 anos. E volta pro Brasil já com a casa dele, às vezes, quitada, né? Dependendo do dinheiro que ele fez, que ele for pagar, não sei, né? Do quanto custaria uma casa, ou às vezes uma obra, sei lá, enfim. Tô dando um exemplo que vocês provavelmente já pegaram. Então, acaba que você tem vantagens sobre a moeda, né? E a gente tem que se beneficiar daquilo que é vantajoso pra gente. Eu vim pra cá com 25 anos, né? Ou eu vim pra cá em 2024, eu já tinha 25. Não, eu ia fazer 25, isso.
Então eu vim pra cá com 24 anos e 6 meses depois eu percebi que eu tava independente financeiramente dos meus pais. Pela primeira vez eu realizei um sonho e eu nem tinha me ligado no sonho que eu tinha realizado. Olha que doideira! Mas então você acaba tendo que se beneficiar e tirar vantagem dessas situações que a gente tem um poder maior aqui no país. E aí quando eu percebi isso, eu já estava 6 meses aqui na Irlanda e falei assim, caramba, eu estou independente. E aí naquele momento que deu uma certa satisfação, também deu um ar de, putz, tô independente, agora sou eu e eu. E às vezes eu recebo, assim, uma ajuda da minha tia quando eu preciso, mas eu pago ela de volta, tá? Pelo amor de Deus. Minha tia sempre me ajuda quando eu preciso e eu sempre retorno pra ela. Mas é o que eu tô falando, sabe? A gente tá aqui e eu cheguei e fiquei responsável por mim mesma e virei uma pessoa independente com 24 anos. Sabe? Aqui é possível, sabe? Você fazer certas coisas, tipo viajar, você pagar um aluguel, você comprar uma coisa, sei lá, um telefone novo, uma roupa nova e poder viajar ainda, tipo assim, pra Paris, pra Itália no final de semana. Cara, isso é possível, sabe? No Brasil é mais difícil, é isso que eu tô querendo que vocês comparem. Não que aqui não tenha outros pontos difíceis, mas a gente vai deixar lá para as desvantagens quando a gente for depois. Mas é diferente, sabe? Então, o poder aquisitivo aqui ajuda bastante outras áreas da nossa vida. Então, se o poder aquisitivo aqui não fosse tão bom, talvez eu não estaria tão independente financeiramente aqui. Então, a gente tem que sempre olhar para a balança e fazer a escolha daquilo que a gente quer. Então, essa sensação de me sentir realizada é, me supre muito. Eu ia falar fulfill. O que eu posso falar no lugar de fulfill? Me supre, né? Ela me supre bastante. Então, eu fico bem feliz e bem realizada comigo mesma. Porque sempre foi um sonho, uma vontade que era ser independente financeiramente. E também essa questão de vir para cá, poder estudar. Agora eu estou na faculdade, estou realizando o sonho que eu queria, que era estudar na faculdade. Terminei a faculdade, não quero mais ficar aqui. Provavelmente é muito mais fácil de conseguir uma vaga de trabalho com uma graduação, né, daqui de fora no Brasil do que ao contrário. Então, a gente tem que olhar para as escolhas que a gente faz na nossa vida sempre pensando no nosso futuro, sem deixar de viver o presente, mas também sempre olhando para o futuro. O que eu posso fazer para melhorar o meu futuro? E eu acho que essa parte da vida, agora eu vou entrar numa vibe meio psicologia aqui, mas eu consegui ser bem gentil comigo mesma. Eu consegui olhar pra mim, consegui me dar tempo, consegui deixar eu me descobrir, pensar no que eu queria. Então, eu acho que eu fui bem gentil comigo e eu tô fazendo as coisas. Às vezes eu olho, dá uma certa ansiedadezinha, aquela tipo assim, putz, fulano tem a mesma idade que eu, já tá fazendo isso, já tá, não sei o que, não sei o que. Mas e o que que eu já fiz também? E o que que eu já consegui conquistar também? Então, cada um vai ter o seu caminho, cada um vai ter as suas escolhas, cada um vai saber os seus objetivos e o que for melhor pra você. E esse é o que eu tô falando, sempre se respeite. Mas voltando ao assunto, essas questões me ajudam muito e me fazem muito ainda querer ficar aqui, sabe? Elas me suprem, me preenchem bastante. Querendo ou não, a Irlanda é um país muito mais seguro que o Brasil, né? Ali o Rio de Janeiro tá cada vez mais violento, infelizmente. Não como a mídia pinta também, mas a gente sabe que existe uma certa violência. Assim como Bahia, São Paulo, Recife, vários outros lugares do Brasil que também tem violência, tá? Não é só o meu Rio de Janeiro, vou defender aqui o meu território carioca, tá bom? Mas a segurança aqui, querendo ou não, né, é muito maior. Então eu me sinto muito segura. Eu já voltei pra casa de madrugada algumas vezes e assim, tranquilão. Já passei por situações aqui que eu fico, porque a gente já vem de um lugar que ainda tem uma malícia, uma maldade. Então a gente consegue também ter essa malícia, essa maldade. Então eu já passei por situações aqui que eu fiquei tipo, acho que não, hein? Já vi pessoas falarem que quase foram sequestradas. Uma amiga minha quase foi sequestrada lá perto de onde ela mora. E quando ela falou pra mim, eu fiquei horrorizada. Porque não é uma coisa que a gente vê muito aqui. Mas aqui a gente realmente se afrouxa um pouquinho mais. A gente tem uma segurança maior. Sem a violência daqui, ela é de uma outra forma. Você não vê tiro, você não vê pessoal com arma, né? Então, assim, é um outro tipo de violência que a gente também
tá sujeito a qualquer outro lugar do mundo. Mas ainda assim, a gente tem que ter o pé atrás, né? Então, assim, às vezes é questão de tráfico humano, né? Então, esse tipo de sequestro relâmpago, essas coisas a gente quase não vê no Brasil, ou quase não é falada, pelo menos eu quase não vejo. Mas aqui é mais comum, mas também não como a gente vai imaginar. Um caso a cada, sei lá, 6 meses, sabe? Já vi casos de violência sexual, muito mais a mulheres, e aqui fora também. Mas é o que eu tô falando, são coisas que a gente tá sujeito a qualquer lugar do mundo. A gente tem sempre esse alerta, porque a gente já vem de um lugar que a violência é um pouco mais exposta. A Irlanda também, eu já vou lançar uma desvantagem aqui do governo. Eles meio que também não contam as partes ruins para as pessoas não saberem. Então, isso também é um pouco prejudicial. A população não fica sabendo das coisas ruins. Então, a gente às vezes está aqui e a gente não fica sabendo das coisas. Mas como brasileiro é xereta, brasileiro nas páginas de brasileiro, eles sempre falam as coisas. Às vezes no Facebook, aqui a gente querendo ou não, às vezes tem que ter o Facebook para estar sempre num grupo de acomodação, num grupo de emprego, enfim. E aí eles acabam postando coisas, às vezes, no anonimato, grupos no WhatsApp também, às vezes eu participo de alguns, a gente vê uns relatos assim, então, mas a gente já tem essa tendência a ficar mais alerta, né? A gente já vem de um país que pede isso um pouco da gente, o que também ajuda. Querendo ou não, morar aqui na Europa também dá muito mais oportunidade de trabalho. Agora eu vou entrar num assunto polêmico que eu refleti nesses últimos tempos. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que vêm para a Europa tentar buscar emprego na área delas, mas, infelizmente, gente, o inglês pega muito quando é assim. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem que, né, fazer ali o seu campo, o seu meio, mas, existem pessoas que acabam a faculdade ou que vêm buscando um emprego na área de trabalho delas, que gera do emprego do Brasil, que, gente, eu sinto muito. Mas o inglês vai ser necessário, sabe? Se você é, tipo assim, um médico e você vem querer tentar uma área aqui, você tem que saber falar um inglês. Pelo menos os termos da sua área, alguma coisa assim, você tem que ser um pouco melhor. Porque, pensa só, o cara não vai contratar alguém que pode colocar em perigo a vida do outro por uma falta de comunicação, sabe? Você tem que saber, pelo menos, se comunicar na língua. Estou dizendo que é impossível se você não souber inglês nenhum, você vir conseguir emprego na sua área? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o inglês vai facilitar muito a sua busca. Eu não tenho uma graduação no Brasil. Então, eu dava aula, mas porque eu fiz o CCA Teachers Course. Então, o CCA permite isso. Sendo que no meu país, ele é reconhecido. Aqui já não é. Aqui eles já não consideram assim. Então, tem coisas que, infelizmente, não vão ser reconhecidas aqui e a gente tem que se colocar no nosso lugarzinho de insignificância também, né, pessoal? Mas eu vejo muita gente que, eu terminei a faculdade e eu não consegui emprego. Porque eu vim do Brasil querendo pegar um emprego na minha área e não consegui. Você sabe os termos técnicos do que você faz no seu trabalho do Brasil? Aqui em inglês também? Você praticou o seu inglês? Você sai, você estuda? Tem que melhorar, gente. Às vezes você chegar aqui em 8 meses, se você não conversar com gente nativa, se você só andar com o brasileiro, se você só fizer essas coisas assim, você não vai melhorar. Infelizmente, você precisa ter um upgrade. Eu conheço pessoas que ficaram, que têm 6 anos aqui que não falam nada de inglês. Eu acho uma pouca vergonha, eu acho uma falta de vergonha na cara. E eu falo mesmo se tiver que falar na cara da pessoa, não tem problema. O mínimo que a gente tem que saber é se comunicar. A pessoa às vezes está aqui 1 ano, só vai para rolê brasileiro, só sai com o brasileiro, só tá com o brasileiro. Não adianta, você precisa conversar, você precisa falar com pessoas que têm o inglês como língua nativa ou até que falem bom inglês de outras nacionalidades, mas que você não sabe falar a língua daquela pessoa, para você praticar o seu inglês e se comunicar. Não adianta, isso é necessário, é preciso, gente. Não adianta. Já entrando um pouco nesse campo aí, talvez, né? Vamos falar um pouquinho agora das desvantagens. Eu sei que a gente sempre olha muito mais pro lado da vantagem e quando a gente chega aqui, a gente vai descobrindo um pouco mais das desvantagens, né? Mas a vida aqui também não é mil maravilhas, não é mil flores, a qualidade de vida é bem melhor em vários aspectos. Quando a gente vai no mercado, a gente consegue comprar coisas que talvez um salmão muito mais fácil do que a gente conseguiria comprar no Brasil. Para quem é vegano, vegetariano, problemas de lactose,
Mas o quê? Que tem essas restrições alimentares. Aqui é muito mais fácil você encontrar produtos acessíveis, que no Brasil às vezes são absurdos de caro. Pessoal ali focado de academia, os crossfiteiros, né, que a gente chama. Aqui você consegue encontrar coisas que talvez seriam muito mais fáceis e baratas do que no Brasil. E por que você pagou 10 euros nisso? Mas 10 euros é 60 reais. Caraca, mas 10 euros aqui você faz em menos de 1 hora de trabalho. Você tá entendendo, gente? Você não pode querer converter toda vez o dinheiro de alguém que tá falando de alguma coisa aqui. É muito diferente. Tem que ser proporcional ao país que a pessoa tá morando, né? Vamos também, ó, usar a cabecinha. E aí, falando um pouco dessa desvantagem, a vida aqui também é muito cara. Dublin é muito caro. Dublin é um lugar onde é uma cidade estudantil também, né? As pessoas vêm para estudar, as pessoas vêm para morar, para tentar uma vida melhor. Então ela vai tirar vantagem disso, a cidade vai tirar vantagem disso. É caro, o aluguel é caro, a alimentação é caro, é tudo muito caro. Mas não é caro, absurdo, a ponto de você não conseguir pagar com o seu trabalho. Entendeu? Você não vai, tipo assim, talvez trabalhando ali 20 horas conseguir comprar roupa toda semana, conseguir comprar roupa todo mês, mas você ainda vai conseguir ainda assim comprar alguma coisa. Sabe? Pode ser que você demore, sei lá, 3, 4 meses para comprar o telefone, um iPhone que você quer. Mas no Brasil você demoraria talvez 2 anos, não sei, tô dando, né, exemplos, né? Mas enfim, são coisas que é o que eu falei, são escolhas e proporções que a gente precisa colocar na balança para a gente entender a real situação que estamos vivendo e que vamos viver. O clima aqui na Irlanda, eu comecei o podcast falando que tá um sol, que tá um dia assim maravilhoso. As pessoas aqui, quando tá esse clima, gente, elas são outras pessoas. Elas são mais felizes, elas são mais alegres, elas são mais simpáticas, porque o sol faz isso. É comprovado cientificamente que o sol melhora o nosso humor. O brasileiro vai falar assim: mas também um calor de 40 graus a gente não é feliz. Mas a gente também não é depressivo. Entende? Aqui, quando é inverno, as pessoas ficam mais depressivas. A gente também fica. Tanto que quando tá um dia mais frio, mais melancólico, a gente fica mais aquela coisa da melancolia, da tristeza. É isso, gente. Aqui, as janelas não abrem por inteiro. Bom, pelo menos foi isso que me contaram, né? E eu acredito que seja isso sim. As janelas não abrem por inteiro porque a taxa de suicídio da Irlanda é uma das maiores da Europa. A forma que eles acharam de tentar controlar um pouco mais essa situação foi que as janelas não abram completamente, elas têm uma trava. Olha só, gente. Porque as pessoas se jogam dos prédios, as pessoas se suicidam. Então, eles acharam uma forma de prevenir aquilo ali. Então, são coisas que no nosso país não existe, sabe? No nosso país não tem. Porque a gente não tem esse frio todo. Aí vai vir o pessoal lá do sul, né? O pessoal de Santa Catarina, né? Santa Catarina vai falar assim: porque... O pessoal de Curitiba, porque lá no meu país sul neva. Ai, amore. Ai, porque lá faz mais frio do que na Irlanda. Eu já ouvi essa, tá, gente? Já ouvi. Já ouvi que lá é mais frio do que na Irlanda. Mas aqui as casas são mais preparadas, e nem todas, mas são mais preparadas pro frio, porque aqui é muito mais frio o tempo todo do que no Brasil. Do mesmo jeito que, o sul às vezes realmente faz frio, né? Beleza, mas também faz sol e faz calor pra caramba. É muito abafado. Então, aqui já não tem isso, sabe? Tá sol, são 4 dias de sol e 30 dias, sei lá, sou péssima em matemática. Mas vamos supor que são 20 dias, 25 dias de chuva e os outros 5 de sol, gente. Sabe, não tem como a gente querer comparar o nosso país com o país daqui. São proporções completamente diferentes. Tem muita gente que não aguenta e que volta pro Brasil por conta do clima. Já vi pessoas voltarem pro Brasil porque o clima era um dos maiores fatores, sabe? Então, assim, vai depender do que é pra cada um. Pra mim é ruim o clima quando tá sempre muito frio? É um dos maiores fatores de não me querer fazer ficar aqui? Não. Então, vai de cada pessoa, vai de cada um. Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter ali uma situação. Ponto. Pra mim, o que mais pega é a saudade. Gente, a saudade da família, a saudade afetiva, afeto, gente. Eu tô descobrindo que eu sou uma pessoa de muito afeto. Eu vou me emocionar. Eu sou uma pessoa de muito afeto. De abraço. Eu passei por uma situação aqui que eu também vou contar mais pra frente num próximo episódio, que não é o momento agora. Mas eu passei por uma situação aqui, gente, que eu me vi, desculpa a expressão, mas na merda. Eu me vi na merda e a única coisa que eu queria e que eu não podia ter
Era um abraço, gente. Olha só, que simples. Uma coisa que é de graça e uma coisa que o brasileiro faz o tempo todo, que é se abraçar, sabe? E eu só queria um abraço naquele momento e eu não tinha. Então eu tinha o telefone que eu queria, eu tinha o computador que eu queria, eu tinha várias coisas que eu queria, mas eu não tinha o que eu mais queria no momento, que era um abraço. Olha só, então a gente eu descobri, né? Não sei se todo mundo já chegou nesse nível, mas eu acho que não. A julgar de algumas experiências que ando passando, que vocês só vão saber mais pra frente, como eu já disse, não é o momento. Mas que tem pessoas que ainda não descobriram isso, ainda não chegou na bolha delas e talvez um dia nem chegue. Mas afeto. Eu gosto de abraço, eu gosto de carinho, eu gosto de estar perto. Eu não sinto saudade do Brasil de, sei lá, eu sinto saudade de comer feijão todo dia. Aqui eu posso comer feijão também, mas eu sinto saudade do feijão da minha Dinda. Eu não sinto saudade de qualquer feijão. Eu sinto saudade de estar em casa e a minha tia ligar pro meu pai e pegar um bolo que ela fez. Porque é essa demonstração de afeto que eu tenho na minha família. Eu sinto saudade de um sábado à noite, sentar na sala para comer pizza ou hambúrguer com o meu pai e com a minha mãe. E a gente assistir altas horas. Sabe? Não é nada assim grandioso. Eu sinto saudade de estar mal precisando de um abraço. E a minha avó tá lá. Ou o Davi entrar no meu quarto. E ele falar pra mim assim: o que houve? Você quer um abracinho? E aí ele vai lá e me dá um abraço. Sabe? Então, eu descobri que realmente é uma coisa que eu fui ensinada a vida toda, que eu já sabia, mas aqui eu descobri que não tem nada nessa vida que importa mais do que os nossos relacionamentos, do que as nossas relações. Eu sinto saudade de estar no quintal da minha casa com os meus amigos e a gente ficar lá conversando até 3 horas da manhã, se zoando, falando sobre coisas sérias, se xingando, brigando, brincando, né, também. Então, são coisas simples, sabe, gente? Então, aqui eu entendi. Aqui não interessa a roupa de marca, aqui não interessa o sapato de marca, aqui não interessa nada disso pra mim. Aqui interessa o afeto. Sabe? É bom a gente poder comprar as coisas que a gente quer, as coisas de marca que a gente quer. Mas o afeto a gente não compra. Sabe? Eu precisava de um abraço e eu não podia comprar um abraço. E mesmo se eu pudesse, eu também não tinha dinheiro. Tô zerada. Mas infelizmente tem coisas que a gente não compra. Então, às vezes, assim, ai, gente, às vezes eu fico com muita raiva de uma galera que tá aqui, às vezes, com seus respectivos relacionamentos, né? Seja de, às vezes, um irmão, uma irmã, ou um companheiro ou uma companheira, e a pessoa tá brigando o tempo todo, ou então mora com a mãe aqui e tudo mais, e aí reclama da mãe, alguma coisa assim. Eu falo, ai, gente. Ai, as pessoas são tão. Sabe, se você tivesse sem isso, você não tava reclamando. Porque eu vejo, principalmente casal. Casal que tá brigando muito, eu fico incomodada, gente. Você tem alguém ali, pelo menos. Levante a mão pro céu e agradeça. Significa que você não possa reclamar e ficar chateado com aquela pessoa? Sim. Mas, poxa, eu vejo cada coisa, assim, gente, que são coisas que são relevantes, mas as pessoas não relevam. E isso talvez atrapalhe a experiência delas. Eu não sei se eu abrir a janela vai interferir um pouco aqui no som, tá? Porque pode ser um carro, um avião, uma criança gritando. Mas eu precisei abrir minha janela porque eu tô morrendo de calor. E eu tinha fechado pro som não ficar atrapalhando. Mas eu abri agora porque eu tô com muito calor. Então, gente, também temos desvantagens, sabe? Desvantagem de afeto. Por isso que aqui a gente tem que fazer a nossa família. Então, eu tenho amigos aqui, eu tenho pessoas que eu gosto de estar perto, mas é diferente, né? Às vezes a gente só precisa de um colinho. E às vezes não é sempre que a gente tem. Às vezes as coisas apertam, ficam mais difíceis e a internet não compra isso. A videochamada não tem como te dar isso de perto ali, né? De estar junto. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu desenvolver isso. E com isso, às vezes, a gente fica muito sozinho. A gente fica muito solitário e a gente tem que estar sempre com a terapia em dia. Então é o que eu tô falando pra vocês. Agora no verão, a gente fica um pouco mais animado, mas e tudo isso ainda no inverno, sabe? Como é que sai no inverno? Como é que tem ânimo e pique pra sair no inverno? Às vezes eu não tenho pique nem de sair no verão, quem dirá no inverno?
Então a gente tem sempre que ficar de olho, que ficar cuidando, que ficar tratando a nossa mente, buscar escapes, atividade física, tudo isso que aqui pesa muito. Então, essa saudade, se você é muito apegado, né? Nossa, você se prepara emocionalmente. Tem que vir, ó, com foco. Eu choro, assim, eu falo, mas a minha terapia tá em dia. Eu converso sempre com as pessoas que eu amo. Eu aprendi muito a falar sobre o que eu sinto longe. Aprendi a me conhecer, a saber quando eu tô muito bem e quando eu tô muito mal. E quando as coisas estão ficando difíceis, eu não deixo a peteca cair. E aí você tem que ser muito forte. E aí você tem que tirar forças da onde você nem imagina. Porque você tem que levantar, você tem que trabalhar, porque você tem contas a pagar. E porque você sozinho, às vezes é difícil, mas você tem que conseguir. Essa é a desvantagem. Quando você fica doente aqui, se você não tiver alguém pra te ajudar, meu anjo, meu amor, dê o seu jeito, mas você não pode deixar a peteca cair. E aí eu faço muita oração, eu converso muito com Deus no que você acreditar aí, né? Eu acredito em tudo, gente. Falou pra mim que é pra fazer o bem, eu tô fazendo. Algumas pessoas têm muita dificuldade também com o idioma, né? Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Tive problema com o sotaque, um pouco assim, às vezes eu tenho, né? Às vezes alguém fala uma coisa e eu não entendo, mas eu não tenho vergonha de falar assim, sorry, I didn't understand. Eu falo pra eles que eu não entendi, eu falo, could you repeat? E aí eles, né, repetem o que estão falando, mas eu não tenho problema quanto a isso do vocabulário, graças a Deus. Eu já vim preparada, eu estudei inglês no Brasil, então eu era professora de inglês. Quanto a isso, eu vim muito bem preparada. Mas eu acho também que se você tiver dificuldade, meu amor, não pode ter vergonha. Tem que ser desbravado, tem que botar a cara a tapa, tem que ir lá e tem que fazer mesmo. Porque, meu filho, dessa vida a gente não leva nada. E a gente tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha de nada. A gente tem, como minha avó diz, a gente tem que ter vergonha de roubar e não poder carregar. Então, vambora, a gente tem que falar, tem que agir mesmo. Não pode deixar acontecer. E uma coisa também é a rotina de trabalho, como eu já disse aqui, né? A gente trabalha muito. Se você, eu vejo uma galera que às vezes trabalha menos do que eu reclamando, eu fico tão indignada. Uma galera que às vezes tem cidadania, coisas assim. Eu acho que a gente não tô desrespeitando a dor, né, e o cansaço de ninguém, não é isso. Mas às vezes a pessoa tá fazendo algo bem melhor e bem maior ali, talvez, do que você, com um esforço menor, né? Trabalha sentado, vamos botar assim, o mesmo tempo que você trabalha, sei lá, mas tá reclamando, tá cansado, não consegue olhar, talvez pra olhar de uma outra perspectiva. Gente, eu sou muito dessa pessoa. Vamos olhar de outra. Eu tava passando por um momento difícil. E eu falei, sabe o que é pior? Eu não posso nem falar que tá tudo dando errado. Porque não tá dando errado. Só isso aqui deu errado. Não tá tudo dando errado. Eu tive uma coisa que deu errado, então nem isso eu podia falar. Então é mais ou menos essa ideia que eu tô tentando mostrar pra vocês, né? E aqui também a gente tem esse negócio de dividir casa, né, gente? Isso é bem complicado. Falei um pouquinho sobre isso no último podcast, no último episódio. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas essa coisa de dividir casa... eu não vou falar muito aqui não, que eu vou deixar pra um episódio de acomodação, que vai ser bem interesting, que eu já tive ideias. Mas é complicado, gente. Lidar com seres humanos diferentes de você, que não são a sua família, é muito mais complicado. Porque a família já é complicada, imagina ter que lidar com hábitos de pessoas que vieram de outras regiões, que têm outros hábitos, que têm outra família, que tiveram outra criação. Então, assim, é complicado, gente. É difícil, o ser humano é tão complicado. Mas eu vou deixar isso pro episódio de acomodação. Bom, acho que eu falei um pouco de tudo, acho que eu falei dos pontos negativos, dos pontos positivos. Se você que mora aqui na Irlanda ou em qualquer outro lugar da Europa e tem alguma coisa a dizer sobre também que eu posso não ter falado, sobre uma vantagem ou uma desvantagem, escreve aqui pra mim, que eu vou adorar lembrar, saber, comentar, falarmos sobre. E o pessoal que ainda vai vir, tenho certeza que eles vão gostar de ler também esse feedback. Se você puder também tá deixando um feedback sobre o meu episódio de hoje, ou um episódio anterior que você queira escutar, eu escutaria também, legal. E é só pra eu saber mesmo como a gente tá indo, tá bom? Se vocês quiserem fazer essa pequena caridade para uma pequena
queridinha, eu ficarei muito feliz. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero não ter falado muito. Acho que eu não falei muito dessa vez, não. Acho que dessa vez foi menos pior. Mas aparentemente todo episódio agora vamos ter uma emoção diferente. Tô bem emotiva esses últimos dias. Não vou negar. É isso, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau.